dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área mais uma vez. E hoje nós vamos para a aulinha de Sistema Linear, parte 3. Queridos, tanto na parte 1 quanto que na parte 2 nós aprendemos o que é um sistema linear, o que é uma equação linear, que essa equação linear tem infinitas soluções, e que quando eu pego duas ou mais equações lineares associadas juntas, eu tenho um sistema de equação linear. Lógico que esse sistema pode ser 2x2, 3x3, 4x4, 3x2, 2x3, mais equação do que incógnita ou mais incógnita do que equação. E aí a gente aprendeu a resolver os sistemas, mas na primeira parte e na segunda parte, parte 1 e parte 2, nós só resolvemos sistemas lineares 2x2. Nós aprendemos a resolver um sistema pelo método da comparação, pelo método da substituição e, obviamente, depois pelo método aditivo, multiplicativo, misto, que é quando você multiplica e adiciona uma equação à outra, já fazendo transformações lineares. E, por último, o quarto método que nós estudamos é o método a partir da regra de Cramer, que usa determinante para resolver o sistema. Evidentemente que agora nós vamos dar continuidade à parte da resolução de sistemas lineares. E o nosso objetivo agora é começar a resolver sistemas lineares 3x3 ou de ordem maior. Então, a partir de 3 equações, 3, 4, 5 ou 6 equações. Lógico que eu coloquei aqui um sisteminha que, olha, resolva o sistema x mais 2y mais z igual a 9, 2x mais y menos z igual a 3, 3x menos y menos 2z igual a menos 4. Então eu quero saber se esse sistema é SPD, qual é a solução, SPI, as possíveis soluções, ou se esse sistema é um sistema SI. SI é aquele sistema que não possui uma solução, é chamado de sistema impossível. Mas e aí? Qual a melhor forma de resolver esse sistema? Bom, eu vou resolver esse sistema pelo método da comparação e substituição inicialmente. E posteriormente te mostrar como você poderia resolver por um outro método, que é o que nós vamos chamar de escalonamento e muito importante para as discussões de sistemas lineares, também numa prova como o PISME 3. Então, vem comigo. Querido, eu tenho 3 equações e 3 variáveis. É evidente que o primeiro modo de resolver consiste em isolar a mesma variável em todas as equações. Então, por exemplo, eu pegaria a primeira equação, aí vamos lá. Quem que é a primeira equação? X mais 2y mais z igual a 9. Ou eu isolo o x, ou eu isolo o z. Evidentemente é mais bonitinho ali isolar o x ou o z, que seria mais rápido. Então vou isolar aqui, por exemplo, o x. Eu vou chegar aqui, o x, ele vai ser 9 menos 2y menos z. Evidentemente que esse valor aqui do x, eu vou guardar ele. Então vou deixar esse valorzinho do x guardado. Se eu isolei o x na primeira equação, eu vou fazer o mesmo na segunda e na terceira. Aí na segunda equação, vamos lá, segunda equação. Vou pegar ela aqui, ó, 2x mais y menos z igual a 3. Evidentemente eu vou isolar o mesmo x. E ao isolar o mesmo x, eu vou obter aqui que 2x vai ser 3 menos y mais z. Lógico e evidente que eu vou pegar o 2 que está multiplicando o x e passar o quê? Dividindo. Então eu vou chegar aqui que o nosso x, ele vale 3 menos y mais z dividido por 2. Então o x ele vai ser 3 menos y mais z dividido por 2. Isolei o x na primeira equação, isolei o x na segunda equação. O que eu preciso fazer? Comparar, não é isso? Então vou ter que isolar a mesma variável agora na terceira equação. Então vamos lá. Quem é a minha terceira equação? Ó, minha terceira equação é 3x menos y menos 2z igual a menos 4. Está aqui. Procedimento, isolar a mesma variável para comparar. Então vai ficar aqui 3x
é igual a menos 4 mais y mais 2z. O 3 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo, porque ele sempre troca de membro, trocando a operação. Ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, o x ele vai ser menos 4 mais y mais 2z. E isso dividido por quanto? Por 3. Evidentemente, observe que eu isolei o x nas 3 equações. Ou seja, eu fiz o método da comparação. Como que a gente compara? Isola a mesma variável, mas é evidente que a variável na equação 1, a variável na equação 2 e a variável na equação 3 são o quê? São iguais, porque eu isolei a mesma variável. Então, primeiro passo, eu poderia pegar a equação 1 e igualar a equação 3, comparando. O x da primeira equação é igual ao x da terceira equação, ou até da segunda. Eu vou fazer a primeira com a segunda equação primeiro. Então, o que é o x na primeira equação? 9 menos 2y menos z. E isso vai ser igual ao x da segunda equação. Quem que é o x da segunda? 3 menos y mais z sobre 2. Concorda? O x da primeira tem que ser igual ao x da segunda. Evidentemente que o 2 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar então 2 vezes 9 é 18, menos 2 vezes 2y, 4y, menos 2 vezes z, 2z, igual a 3 menos y mais z. Evidentemente que agora você passa tudo para cá isolando. Vai ficar assim, ó, 18 menos 3, 15. Isso vai ser igual. Agora, 4y positivo menos y, 3y. 2z passa positivo, 2z mais z, 3z. Repara que nessa equação eu estou chegando que 3z mais 3y é igual a 15. Dividindo tudo por 3, eu vou chegar aqui 5 é igual a y mais z. Repara que eu dividi tudo por 3. Posso fazer isso? Pode e deve. Então, comparando a primeira com a segunda equação, eu cheguei que y mais z é 5. O que nós vamos fazer agora? A mesma coisa, mas eu vou falar que a equação 1 vai ser igual à equação 3. Evidentemente que se eu fizer esse procedimento, pegar a equação 1 igual à equação 3, estou comparando o x da primeira equação, 9, menos 2y menos z. Então, o x da primeira equação vai ser igual ao x da terceira, que é menos 4 mais y mais 2z sobre 3. Aí o 3 que está dividindo, vou passar multiplicando. Isso aqui vai ficar 27 menos 6y menos 3z. Igual a menos 4 mais y mais 2z. Evidentemente isola. Letras de um lado, número do outro. 27 mais 4, 31. Isso vai ser igual, olha, y mais 6y, 7y. 2z mais 3z, 5z. Então eu tenho que 31 é igual a 7y mais 5z. Bom, o que eu posso perceber, queridos? Que quando eu isolo a mesma variável nas 3 equações, eu posso comparar duas, né? De duas formas diferentes, 1 com 2, 1 com 3 ou 2 com 3. Eu vou escolher duas formas para comparar, para montar um sistema menor com duas variáveis. Ou seja, eu estou reduzindo o meu sistema linear. Então, ao reduzir o sistema linear aqui, agora eu posso simplesmente falar que y mais z é igual a 5. E, evidentemente, que 7y mais 5z, 7y mais 5z vai ser igual a 31.
Como nós já vimos, eu posso fazer uma transformação nesse sistema. Como que a gente resolveria esse sistema? Eu vou pegar a equação de cima e multiplicar, por exemplo, por 7. Se eu multiplico por 7, vai ficar 7y mais 7z mais 7z é igual a 7 vezes 5, 35. Então eu peguei a primeira equação e multipliquei por 7. Mantenho a de baixo, 7y mais 5z igual a 31. Repara que ao fazer esse procedimento, eu multipliquei essa aqui por 7. Agora eu posso pegar uma equação da outra aqui, ó, e subtrair. E aí vai ficar assim, ó, 7y menos 7y, 0. 7z menos 5z, 2z. 35 menos 31, 4. Opa, 2z igual a 4. Então eu estou chegando que o z é 4 dividido por 2, ou se você preferir, que o z é igual a 2. A partir do momento que eu achei z igual a 2, eu volto aqui, ó, y mais z é 5. Como o z é 2, o y vai ser 5 menos 2. 5 menos 2, eu vou chegar que o y é igual a 3. Evidentemente que se eu tenho z, se eu tenho y, eu posso então mais uma vez calcular agora o x. Porque lá na equação 1 aqui, ó, que é mais rapidinho, eu posso falar que o meu x mais 2y mais z, na verdade vou até pegar a x igual ali, ó, x vai ser igual a 9 menos 2y menos z. Então, eu vou chegar que o meu x, ele vai ser 9 menos 2 vezes y, 2 vezes 3, 6, menos o z é 2. Então, nesse caso, eu vou chegar que o meu x vai ser, ó, 9 menos 6, 3, 3 menos 2, 1. Eu estou chegando que o x, então, é igual a 1. Queridos, é óbvio, é evidente que esse sistema é um sistema possível e determinado. Por quê? Porque a única solução dele é a terna. Olha, x, 1, y, 3, z, 2. Então ele possui uma solução única. Esse sistema é um sistema SPD. É um sistema possível e determinado cuja solução é 1, 3 e 2. É óbvio que agora nós vamos resolver esse mesmo sistema que está no quadro de uma forma muito mais rápida. Olha só. Bom, gente, o jeito muito mais rápido ou muito mais eficiente de se resolver esse sistema é fazer um modo muito particular que é chamado de escalonamento. Vou colocar aqui, ó, escalonamento. Tiago, mas o que significa escalonar? O que significa essa palavra? Bom, o escalonamento é um método de equações lineares quando você faz transformações dentro dessas equações, de modo a reduzir o número de variáveis que você tem dentro de cada uma das equações. Então, por exemplo, nesse sistema, eu posso pegar a primeira equação e manter ela. Ela vai ser chamada de equação base. Olha, quem que é a minha equação base? X mais 2y mais z igual a 9. O que eu vou fazer nesse processo? Bom, presta atenção. Eu vou manter ela como base, então eu vou colocar ela aqui destacada para lembrar que eu não mexo nessa equação até o final do sistema. Eu só uso ela como uma forma de transformar. Por exemplo, tá vendo essa segunda linha aqui? Ela é 2x mais y menos z sobre 3. O que vai acontecer? O meu objetivo é sumir com x, ou com y, ou com z. Com aquilo que eu achar mais fácil, com aquilo que eu achar mais prático. Por exemplo, só para manter um sistema bonitinho de escalonar, eu vou cancelar o x. Como que eu cancelo o x nessa equação? A minha base é 1. Então, como que eu vou cancelar aqui? Ó?
eu vou multiplicar a primeira por 2. Eu vou fazer assim, olha, 2 vezes o L1. Porque aí 2 vezes x me dá 2x. Para cancelar o 2x, subtraio o L2. Então a transformação que eu estou fazendo é 2L1 menos L2. Então vai ficar assim, ó. Olha a base. 2 vezes x, 2x menos 2x, 0. Cancelou o x. Nosso objetivo era sumir com o x. Mas eu faço isso para todos, ó. 2 vezes 2y, 4y. 4y menos y, 3y. Aí muito cuidado ao fazer as continhas, porque o menos muda o sinal. Continuo. 2 vezes z, 2z. 2z menos o menos e, 3z. Olha lá. Concorda? 2 vezes z, 2z. 2z menos o menos e me dá mais 3z. Porque menos com menos me dá mais. 2 vezes 9, 18. 18 menos 3, 15. Repara que a gente tinha chegado nessa equação também. Então a minha segunda equação ficou 3y mais 3z igual a 15. Usando ela ainda como base, o meu objetivo agora é na terceira equação sumir com a mesma variável. Eu não sumi com a x na linha 2? Então como que eu vou sumir com o x na linha 3? Eu tenho que analisar quem está multiplicando x. 3. Aqui era 1, aqui é 3. Eu tenho que multiplicar a primeira por 3. Ó. 3 vezes L1. Porque 3 vezes x, 3x. Para cancelar com 3x, menos a L3. Então eu sempre multiplico desta forma a reduzir o número de variáveis dentro da equação. Então agora, fazendo a transformação 3L1 menos L3, vai ficar assim, ó. 3 vezes x, 3x menos 3x, 0. Só cuidado que menos com menos dá mais. 3 vezes 2y, 6y. 6y menos o menos y vai ficar 7y. 3 vezes z, 3z. 3z menos o menos 2z dá mais 5z. E isso vai ser igual a 3 vezes 9, 27. 27 menos o menos 4, 31. Repara que esta equação nós também achamos anteriormente naquele sisteminha que a gente tinha feito, só que de uma forma muito mais complicada. Agora, qual que é o próximo passo? Presta atenção. O próximo passo consiste em a gente reescrever isso aqui, simplificando essa equação, se possível. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, x mais 2y mais e igual a 9. Essa eu vou dividir tudo por 3, vai ficar y mais e igual a 5. E a de baixo não tem como simplificar, 7y mais 5z igual a 31. Ou seja, vamos repetir pausadamente. A primeira equação ela é base para cancelar uma mesma variável nas outras duas equações. Não mexo nela nunca. Agora, para continuar o escalonamento, eu tenho que determinar como base a segunda equação. E ao determinar a segunda equação como base, eu vou fazer uma transformação para cancelar o y ou z embaixo. Nesse caso, vai ficar assim, ó. Primeira equação mantém x mais 2y mais e igual a 9. Essa segunda equação mantém, ela é a base agora, y mais e igual a 5. Agora, o que eu vou fazer nesta equação? Na verdade, nessa não, desculpa. O que eu vou fazer na terceira equação de transformação para assumir com o y, por exemplo? Bom, aqui é y, aqui é 7y. Então eu vou ter que pegar a linha 2 e multiplicar por 7. Fazer 7 vezes o L2. E daí subtraio o L3. Olha como é prático. 7L2 menos o L3. Vou fazer essa transformação, vai ficar assim, ó. 7 vezes y, 7y. Menos 7y, 0. 7 vezes z, 7z. 7z menos 5z, 2z. 7 vezes 5, 35. 35 menos 31, 4. Estou fazendo a transformação 7L2 menos L3. Agora sim, cheguei no meu sistema escalonado. Esse sistema aqui, querido,
ele está na forma escalonada. Por que ele está na forma escalonada? Porque eu posso perceber aqui que eu tenho uma equação com 3 variáveis, uma equação com 2 variáveis e uma equação com uma única variável. Está na forma de escadinha. Escalonar é isso aqui, esse procedimento. E agora fica fácil de resolver. 2z é igual a 4. O z é 4 dividido por 2, o z é igual a 2. Agora, y mais z é 5, segunda equação. O z é 2. Y mais 2 é igual a 5. Vou chegar que o y é 5 menos 2, o y é 3. Por último, vou para a última equação, que é a maior, x mais 2y mais z igual a 9. Vou escrever x mais 2 vezes 3z, perdão, 2 vezes 3, 6, porque o y é 3, mais o z, e o z é 2, igual a 9. Eu vou chegar que o x é igual a 9 menos 8. O x é igual a 9 menos 8. Eu vou chegar que o x, então, é igual a 1. Evidentemente que eu posso falar, então, que a única solução desse sistema é a terna. Aí qual é a terna? X, 1, Y, 3, Z, 2. Resolvido o sistema, ele é um sistema SPD, ou seja, um sistema possível e determinado. Agora, pensa nesse modo de resolver e no outro. Qual modo seria mais prático para você na hora da prova? É escolha. Você pode escolher. E além disso, você poderia resolver esse sistema pela regra de Cramer. Só que aí você tem que resolver um determinante 3×3. Tem que ver até que ponto resolver esse determinante para você é tão mais ágil do que esse processo de escalonar. Viva o escalonamento e seja feliz. Vamos a mais um modelo de resolução de sistemas. Bom, galera, agora nós vamos falar de sistema linear homogêneo. Bom, aqui no quadro agora eu coloquei um sistema linear, só que ele é chamado de sistema linear homogêneo. Professor, por que ele é chamado de sistema linear homogêneo? Porque eu tenho todas as equações iguais a zero. Ou seja, ele tem os coeficientes com as variáveis, com as incógnitas, porém o termo independente sempre é zero. Então aqui eu tenho, olha, 3x mais 4y menos z igual a zero. 2x menos y mais 3z igual a zero. E x mais y igual a zero. Repara que todas as equações são iguais a zero. Quando todas as equações são iguais a zero, nós estamos diante de um sistema linear homogêneo. Dentro desse sistema linear, nós temos algumas observações para fazer, algumas considerações que é importante observar na hora da prova. Às vezes a gente está emocionado e a gente comete erros que a gente não pode cometer. Esse sistema é muito característico e muito comum em prova. Mas, Thiago, quais seriam as observações? Calma. Primeiro nós vamos resolver esse sistema, escalonar esse sistema. Agora, pausa. Vamos perceber que uma equação só tem duas incógnitas, x e y. Ou seja, eu já tenho um z omisso ali, já sumiu um z. Então, meu objetivo é manter a primeira equação como base. Quem que é a primeira equação? 3x mais 4y menos z igual a zero. A terceira equação não preciso mexer. Olha lá, x mais y também é igual a zero. Como eu já assumi, como já não existe o z na terceira equação, o meu objetivo é manter a primeira equação como base e fazer uma transformação linear na segunda equação. E como que eu vou fazer isso? Bom, meu objetivo é sumir com z. Eu tenho que sumir sempre com a mesma variável. Se aqui já não tem z, eu vou sumir com esse z. Como que eu vou sumir com z? Bom, eu vou pegar a primeira equação e multiplicar por 3. Vai ficar 3L1. Aí repara que aqui vai ficar menos 3z. Com 3z positivo,
basta eu somar a L2. Ou seja, se eu pegar 3L1 mais L2, eu vou subir com Z. Tiago, vamos verificar? Vamos. Olha o que vai acontecer. Ó. 3 vezes 3, x, 9x. 9x mais 2x, 11x. Continuo. 3 vezes 4, y, 12y. 12y mais o menos y, 11y. Olha lá. E agora, 3 vezes menos z, menos 3z. Menos 3z mais o mais 3z, 0. Sumiu. 3 aí, 0, 0, mais 0, 0. Pronto. Escalonei o sistema, sumindo z. Agora, repara que a primeira equação não tem nada que eu possa fazer. Vou manter ela aqui, ó, 3x mais 4y menos z igual a 0. E repara, perceba que essa segunda equação eu tenho 11x e 11y. Se eu divido por 11, vai ficar x mais y igual a 0 dividido por 11, 0. Ó, essa equação também é x mais y igual a 0. Então eu tenho duas equações iguais. Essa equação L3, ela é igual à equação L2. Então, na verdade, esse sistema é como se ele tivesse três incógnitas e duas equações apenas. A primeira equação é 3x mais 4y menos z igual a 0. E a segunda e última equação, x mais y, também é 0. Perceba nessa situação que eu tenho mais variável do que equação. E quando isso ocorre, nós estamos diante de um sistema possível e indeterminado. Tiago, o que é um sistema possível e indeterminado? É aquele sistema que possui infinitas soluções. Infinitas soluções. Evidentemente que um sistema linear homogêneo é aquele sistema linear. Aí vou fazer um 2 por 2 aqui, ó. Ax mais by igual a 0. Cx mais dy igual a 0. Hipotético. É quando eu tenho todas as equações iguais a 0. O que eu posso afirmar? Que num sistema linear homogêneo, ou esse sistema vai ser possível e determinado, ou seja, vai apresentar uma única solução, ou esse sistema vai ser possível e indeterminado, ou seja, infinitas soluções. Presta atenção, o sistema homogêneo, vou repetir, olha o que eu já vou escrever aqui, ó. O sistema linear homogêneo nunca será SI. Presta atenção, um sistema linear homogêneo nunca, jamais será sistema impossível. Ele sempre vai ser SPD ou SI. Agora, Tiago, por que ele sempre vai ser SPD ou SI? Porque esse sistema admite pelo menos uma única solução, que é a solução que a gente fala de solução trivial. O que é a solução trivial? Quando todas as incógnitas podem ser zero. Isso é chamado de solução trivial. Guarda isso. Todo sistema homogêneo admite pelo menos a solução trivial. Vamos colocar aqui, ó, solução trivial. Qual é a solução trivial? Todas as variáveis serem zero. Então, se eu substituo x, y e z por zero, a primeira equação é verdadeira, a segunda equação é verdadeira e a terceira equação é verdadeira. Porém, nós temos que aprender agora que se ele é SPI, ele admite infinitas soluções. Uma delas é a solução trivial. Tiago, e as outras? É de que forma? Bom, aí nós vamos para a quarta parte da aula
de sistema linear. Sistema linear parte 4, nós vamos aprender a resolver sistemas possíveis e indeterminados, onde nós vamos pegar exatamente este exemplo que está no quadro aqui e resolvê-lo. E aí eu tenho que aprender a resolver em função do que nós chamamos de variável livre. A variável livre aqui é o z. Tiago, por que a variável livre aqui é o z? Porque o z não está em todas as equações. Então eu vou resolver tudo em função do z. Beleza, queridos? Tranquilo? Então a gente vai estudar agora os sistemas possíveis indeterminados. Rapidinho, não precisa ser mega, hiper, ultra das galáxias para resolver um sistema. Beleza? Beijo do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.